Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Transcender Oráculos. Eu me chamo Camila e hoje a gente vai ter uma mensagem do nosso eu superior. Mas antes, eu quero dar alguns recadinhos. Primeiro, eu vou deixar o contato aqui de telefone para vocês entrarem em contato se vocês tiverem algum interesse de fazer uma leitura particular, tá? Então é só entrar lá em contato, agendar o seu horário para saber mais. O segundo eu tenho lá no Instagram um perfil também do Transcender Oráculos 1 para mais leituras, mais detalhes, sabe? Tudo a gente acaba colocando mais lá no Insta, tá? Vou deixar aqui também para vocês me seguirem lá. E é uma mensagem do eu superior. O que seria um eu superior? Um eu superior é uma expansão ainda maior, muitas vezes da gente mesmo, tá? E que a gente ainda pode colocar como, muitas vezes, nossos próprios mentores, né? Sim, às vezes, muitas vezes é a gente mesmo, né? E é a nossa expansão, né? De uma outra dimensão, uma forma mais evoluída, que já tem muito mais ensinamentos e que vai, de certa forma, ajudando, né, a gente a percorrer esse caminho na terceira dimensão, né, principalmente nessa fase onde a gente está, na transição planetária, né, estamos passando aí por grandes desafios, grandes expansões, muita energia, muito conhecimento, muitas verdades sendo reveladas, tá? E pediram também para que eu mostrasse essa pedrinha, para que vocês tivessem mais e mais certeza. É uma pedra muito antiga, rochosa, é sugita com pirita. É uma pedra muito antiga e que ela expande muito o conhecimento, expande, por estar aqui com a pirita, a abundância, a prosperidade. Então, se você sentir que você se conectou com essa pedrinha, é ainda mais certo de você essa leitura, tá? Mas, caso você não tenha se conectado, não tenha chamado muito sua atenção, às vezes nessa leitura é uma frase, é uma palavra, né? É uma carta do tarô que vai fazer sentido para você, tá? Mas não se preocupe, às vezes é assim mesmo. A gente às vezes vai escutar, né, uns 20, 30 minutos de vídeo para ter apenas uma mensagem, mas que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, tente não forçar muito a sua realidade, né? Mas claro, se bater 100% era para ser 100%, mas não force se você vê que não tá fazendo muito sentido. Provavelmente, em alguma outra leitura vai fazer muito mais sentido, tá bom? Então, bora lá, vamos começar? Bom, hoje eu vou continuar com o tarô das fadas, tá? Pediram pra eu continuar com esse baralho. Baralho não, tarô, desculpa. Pra gente já ver qual que vai ser a mensagem do eu superior, né? O que seu eu superior tá querendo te comunicar com mais clareza, né? Que às vezes no dia a dia a gente tem tanta dificuldade de às vezes escutar os sinais, porque a gente ou tá muito distraído, ou tem muita coisa para fazer, ou tem muito pensamento na cabeça, né? Então, às vezes uma leitura de tarô ajuda tanto, alivia tanto a gente, né? Então vamos lá, eu vou tirar as cartas, vou mostrando uma a uma, pra gente ver qual que vai ser o tema hoje na mesa. Interessante. É o 6 de espadas. A torre.
o ermitão. Realmente vem aí um conteúdo assim de sabedoria interior aí bem elevada, da sua própria busca mesmo, sabe? Seu eu superior tá falando sobre a sua própria busca. Sete de espadas, olha, tá bem questão de mental aqui, de crenças, de pensamentos. E o 8 de paus. Muito bom, muito legal. Bom, vamos lá. Aqui me fala que você tá passando por um momento onde você tá indo em busca, essas duas cartinhas aqui, ó, tá indo em busca de reformular muitas coisas, né? Muitas ideias, muitas coisas que você acreditava, né, ser verdade, que já não fazia nenhum sentido para você, né? Porque a Torre fala muito sobre isso, que cai as estruturas daquilo que não é sólido, daquilo que não condiz com a sua verdade, com o seu alinhamento, com aquilo que é dos seus propósitos, né? Nessa vida, nessa encarnação. Então, o seu eu superior, ele fala que você realmente está passando por essa transformação, você foi em busca, né, de novos horizontes, de uma nova ideia, novas oportunidades, né, que em outros campos, né, fora daquilo que você acreditava, tem encontrado muita coisa e a partir disso você fez um movimento de mais solitude e de mais autoconhecimento. A solitude é aquilo que não é a solidão. A solitude, ela vem daqueles momentos onde a gente se sente muito bem só, né? Mas a gente não tá sozinho, né? A gente busca por momentos a sós, conosco mesmo. E o autoconhecimento também requer desses momentos, né? Não só pela busca em cursos, em retiros, em palestras, né? Ou na religião que você frequenta. Muitas vezes esse autoconhecimento ele vem a sós e no silêncio. Então, é para você realmente continuar nesse movimento, e se não está ainda, né? Porque você viu coisas sendo, vamos colocar desmascaradas, porque mais pra frente vai fazer sentido. Então, pede para que você, tendo visto todos esses movimentos, né, de estruturas vindo suas, de tudo que você acreditava vindo abaixo, pede então, se você não está nesse movimento, de ir para um movimento de mais autoconhecimento, tá? De mergulhar nessas coisas. Por que você acreditava? Da onde vêm essas ideias? Se elas são suas, se não são? O que é familiar, né? Ancestral, do que foi te passado, de como você foi criado. Então pede muito para você olhar nessas estruturas, né? De pai, de criação, de tudo, em todas as áreas da vida. Como elas estão, né? Como você está perante essas situações, né? Porque provavelmente pode estar te causando uma certa ansiedade, né? Por ver tudo aquilo ali desmoronando, caindo. Realmente, nesses momentos que a gente está, a gente se encontra, às vezes, até dependendo do nível mental que você tá, encontra até em desespero. Porque, nossa, tudo aquilo que você acreditava, naquilo que você estava se baseando, então não era tão alinhado assim comigo, não era de fato a minha verdade, né? Então o ermitão, ele fala sobre essa sabedoria que vai buscar aquela luzinha lá no fim do túnel, né? Que é a sua própria luz, né? Vê que ele tá segurando a luz.
é aquilo que é pra você, né? Aquilo que é a sua verdade. E o quanto você está disposto, né, a defender a sua própria verdade, né? Então é todo esse movimento, né? Porque a gente vive, agora a questão das máscaras, a gente vive numa sociedade onde a gente acaba precisando muitas vezes ser, ai, me fugiu a palavra, ser muito cordial, né? Tentar equilibrar o máximo possível, uma pessoa ali, outra ali. Então a gente acaba precisando colocar algumas máscaras, né? Isso não é uma coisa ruim a partir do momento em que você entende que em certas situações você precisa ser mais ou menos um tipo de pessoa, né? Que não deixa de ser você, né? Mas um perfil ali, né? Então, isso não é ruim a partir do momento em que você não fique o tempo todo com aquela máscara. Você a utilize para os determinados momentos, no momento que você precisa ser mais extrovertido, né? Ou no momento onde você realmente está lidando ali numa reunião que vocês têm que ir ponderando, ou se você é um líder, né, um chefe, que aí você precisa tá liderando as pessoas, conduzindo, tentando achar sempre a melhor forma ali, né? Então, é dessa sabedoria que você tá buscando, ou que vai começar a buscar, né? Porque é isso que seu eu superior tá pedindo. Para que você comece a entender melhor sobre esses perfis que você utiliza no seu dia a dia, né? Nas suas relações, para que isso te conduza então para uma nova jornada, porque você está indo em direção a essa nova jornada, né? O 8 de paus ele fala sobre essa nova jornada, sobre aquilo onde a gente está indo em rumo à evolução, sabe? Então é exatamente porque às vezes quando a gente desperta para algumas coisas, a gente vê algumas verdades, dependendo, a gente fica tão doido com isso, né, em ver algumas coisas, que dependendo se você tiver um perfil de ter mais fogo, por exemplo, no mapa astral, você vai sentir mais aquela raiva ali, né? Então a gente precisa ir entendendo a lidar com esses sentimentos, aí entra o ermitão, para que você lide melhor em sociedade, porque nós precisamos mesmo um do outro, né? A gente não consegue ir muito longe sozinho, a gente chega, mas não consegue ir muito longe sozinho, né? Juntos íamos muito mais longe. Então é preciso que, como tem muitos perfis de pessoas, cada um é um, a gente precisa ir lidando ali, né, com respeito, com a cordialidade, buscando estar no meio dos outros, para a gente conseguir ter um progresso, né? Então é esse rumo, é esse caminho que está sendo feito. Sim, vai te levar a um progresso muito grande, tá? Não tenha dúvida disso, né? Apesar das vezes a gente ter essas revelações, essas verdades, fica muito difícil às vezes, né, acreditar de novo na nossa fé, mas é imprescindível, né? A gente ir treinando essa fé, faça chuva, faça sol, numa tempestade, no mar. Se a gente não trabalhar essa questão dessa fé, dessa chama que nos alimenta, a gente não vai conseguir ir muito longe, né? Nós estamos experienciando essa realidade por muitos objetivos. E um deles é essa, né? A fé, daquilo que a gente faz, do que a gente pode fazer e daquilo que cabe a algo maior estar conduzindo, né? Se você assim acreditar nesse algo maior, que é maior para você, né? Provavelmente você deve entender como algo maior para você. Você deve já entender e compreender,
né? Porque você tá aqui nessa busca, nessa sabedoria, então você já, mesmo seja o que for para você dentro da sua religião, é aquilo que é maior para você, né? Aquilo que para uns é um invisível, né? Aquilo que para outros é Deus, aí encaixe dentro daquilo que você acredita, né? Então é dentro dessa fé, né? Desse equilíbrio, dos passos que você dá, das ações cada vez mais alinhadas com você, com a sua verdade, com aquilo que é do outro fazer, né? Então a gente vai trabalhando a fé em acreditar em nós e acreditar nesse outro, né? Nesse algo muito maior. Então o seu eu superior vem trazendo essa revelação para você, né? E incentivando você a continuar nessa caminhada de busca, de procuras, não insistir naquilo que não faz muito sentido. Você pode fazer isso muito em silêncio, nas suas buscas, você não precisa tá dando satisfação, né? Mas você pode aprender a ser cordial, né? Fazer a sua social com as pessoas, né? Porque a gente precisa do outro, não tem como, né? A gente não precisar do outro de alguma forma, de alguma maneira. Não é depender do outro, é diferente. É a gente precisar uma hora ou outra de uma mão, de um conselho, de uma palavra, de alguma outra coisa, né? Então, vou tirar mais duas cartinhas para um conselho. Exatamente. Então, aqui, ó, nós temos o 4 de ouros, que aqui é pentáculos. Em alguns baralhos, o ouros muda de nome. Baralhos não, tá? Ó, é isso mesmo, aqui é a sacerdotisa. Muito bom. A sacerdotisa, ela fala muito sobre a reflexão interior, né? Lá dentro, que é oculto para nós, aquele silêncio. E ela tem grandes conhecimentos, trabalha na espiritualidade de cada um, independente da religião. Então ela fala muito sobre isso, né? Dessa reflexão, de você buscar a sua espiritualidade, né? Desse momento em que o 4 de ouros ele também fala sobre um momento de você ficar estável num tipo de conhecimento, certo? Você buscou uma coisa, agregou aquele conhecimento, então trabalha na prática daquele conhecimento, né? Então você vai refletindo, você vai meditando, mas também você vai colocando em prática tudo aquilo que você foi aprendendo, né? Então, aqui ele fala que é um aprendizado de cada vez, né? É uma reflexão de cada vez. Faz trabalha, otimiza aquilo, explora o máximo que você puder explorar daquele conhecimento, ou de um curso, ou de um retiro, enfim. Use o máximo possível, coloque em prática, tá? Porque aí você começa a reter tanto conhecimento, que aí chega um ponto que o que você tá fazendo com aquilo? Você tá enchendo o copo e tá vendo ele esvaziar, mas não tá tomando água, né? Então aquilo tem que ser colocado em prática. Aquela água tem que ser tomada para ela ir fazer todo o que ela precisa ser feito dentro do nosso corpo. Olha quanto a água é importante para o nosso corpo, né? Mas ela é importante quando a gente toma ela, né? Ela tem o efeito quando a gente está tomando. Então coloque todo esse conhecimento em prática. Tome cuidado para não ficar indo tanto atrás, porque não é só o movimento de ir atrás, mas é o movimento de ir atrás, colocar ali para você, sentir em você o que é todo aquele conhecimento, aquelas crenças,
a sua forma de pensar, suas novas ideias, o que é prático para você, o que não é, né? E aí até mesmo, se possível, passar esse conhecimento para outras pessoas, ajudar outras pessoas, né, com essas ideias novas, de como você passou por esse autoconhecimento. Então, é essa partilha que vai chegar num certo ponto, né, de você ir evoluindo cada vez mais, né, porque aí a gente aprende mais ainda. Conforme a gente ensina, a gente aprende ainda mais, né. E é isso, então, meus queridos, minhas essências. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? E até a próxima. Beijos!